assim, que está comandando a nossa população é justamente a falta do pensar. Eu não quero pensar. Eu quero fórmulas. Eu quero pronto. Mas autoconhecimento, gente, não tem outro caminho. Não. Quando eu falo toda segunda-feira, pegar a máscarazinha, colocar lá na cara e encarar o mundo. Por isso que eu falo pra vocês, ter tomado essa decisão, pra mim, não é eu ter desistido de uma carreira. É eu ter entendido que aquilo, naquele momento, aquela trajetória, chegou ao fim. Tava na hora de eu escrever uma nova história pra mim. Você não enxerga como uma desistência. Porque muita gente, às vezes, pra sair daquele lugar, entende que tá desistindo. Tá desistindo do casamento, tá desistindo do que sempre sonhou na empresa, tá desistindo do trabalho. Entra num pensamento de desistência, né? De fracasso. De fracasso. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu me chamo Artemis Moura. Eu me chamo Bia Mello. Faz o teu café e vem viver com sentido. Quanto vale viver uma vida desconectado de si? Hoje vamos receber ela, empresária, dona de uma coragem que poucos têm. Sair do estável e buscar uma vida com sentido. Seja bem-vinda, Verônica. Que bom te ter aqui, uma honra, compartilhando sua história, sua experiência de vida. Sair de um cenário que você saiu e quero que você venha hoje transbordar, não só para mim, para a Bia, mas também para toda a nossa audiência. Eu que agradeço. Obrigada, meninas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que esse momento, o que vocês estão fazendo, acho que faz total sentido conectar a história de muitas mulheres, de muitas pessoas, para ajudar outras pessoas, né? Então, espero que a minha história possa contribuir dessa forma e eu tô muito feliz. Obrigada. Esse é o propósito da gente, né? Muito bom. Seja bem-vindo. Obrigada. Então, Verônica, para antes aqui só atualizar, todo mundo ficar na mesma página, conta um pouco da Verônica antes da empresária, lá atrás. Verônica antes da empresária. Empresária é chique, né? Vai fazer 1 ano só que eu sou empresária. Costumo dizer que a gente já tem que se ver, né? É verdade. Tem que ser antes de ter. Apesar que eu tive um momento com as minhas irmãs lá atrás, com loja, com tudo, e acho que já foi um presságio, né? Já tá no DNA, então. Mas a Verônica, antes deste momento que eu tô vivendo, eu era gerente comercial, trabalhava numa multinacional. Trabalhei por 24 anos, então praticamente entrei bebezinho, construí uma carreira linda lá, não posso reclamar, óbvio que não foram flores os 24 anos. Vida de adulto não é. Não é fácil, mas tiveram muitas coisas boas também, então acho que 24 anos, quando a gente olha, não é pouco. Para o que eu viver, é uma trajetória... 25% da vida, né? Praticamente metade da minha vida eu vivi dentro dessa multinacional. E hoje eu tô aqui vivendo a vida que eu vivo, podendo ter feito as escolhas que eu fiz, muito por conta dessa trajetória. Então, essa é a Verônica antes deste momento atual. É uma transição de carreira, de carreira. E que você precisava passar por isso, né? Viver esses momentos, viver a sua carreira, para poder ter essa visão, essa mulher forte que você com certeza vai trazer hoje pra gente. Verdade, isso aí. É interessante quando ela traz esse ponto, né? Que muitas pessoas estão vivendo completamente desconectada de si. É aquele verdadeiro bem-sucedido por fora, mas por dentro desconectado. E isso tá em grande massa. E isso é uma coisa que eu vou falar, foi algo que dentro da minha trajetória, quando eu comecei a me questionar sobre os meus momentos, sobre o que eu queria pra frente, sobre as coisas que não estavam mais fazendo sentido pra mim no momento em que eu tava ali conflitando com várias situações, eu me questionei, gente, mas como assim eu vou mudar? Como assim eu vou perder umas regalias que você chega num determinado momento da vida? Como que eu vou sair da zona de conforto? Como que isso aqui pra mim já era tipo, que nem a gente fala, já fazia com o pé nas costas. Bom, um bom salário, um plano de saúde que
Quando você vai no particular, é uma fortuna. Os benefícios que você tem, A estabilidade, a estabilidade. Todo mundo quer e isso. planeja no início da vida adulta, né? Então você acaba criando um cenário de pontos que meio que te prende. E aí você fala assim, como que eu vou tomar minha decisão e ficar sem tudo isso? Então tem que realmente ser algo que você precisa se planejar, você precisa querer fazer aquela mudança. Se você não quiser fazer a mudança, você não vai fazer. Não vai, eu E falo. você vai ficar naquele looping E a vida toda. a vida toda. E não realizar. E vai estar É uma reclamando, roda da sobrevivência. mas vai estar naquele looping. Eu tenho uma frase que querer é diferente de decidir. Todo mundo quer. Todo mundo quer o salário bom, todo mundo quer estabilidade, todo mundo quer férias, num hotel 5 estrelas. Todo mundo mas- quer salário caindo dia 15, dia 30, tem problema. Exatamente, mas ninguém toma a decisão de realmente mudar de vida. Quando aquilo passa a ser incomodado, né? Porque também se você tá bem pela escolha, tudo bem, segue. É, Mas se você não concordo. tá, poxa, toma uma atitude. Busca também o sentido na tua vida. Sim, e tiveram momentos na minha vida em que aquilo, por mais que estava me incomodando, estava fazendo sentido pra mim. Então eu falei assim, Verônica, para de reclamar, porque se tá fazendo sentido pra você isso agora, segue, vai, tipo, renova, vamos. Agora, a partir do momento que parou de fazer sentido e que já não tava mais trazendo toda a motivação que eu tinha antes, todo o prazer que eu tinha antes e as coisas, por mais boas que existissem, salário, plano de saúde, férias, as regalias, as mordomias, ela não estava compensando mais. Ela não estava mais trazendo um equilíbrio que aqueles pontos de incômodo eu sabia gerenciar e estava tudo certo, entendeu? Esse ponto é interessante que eu quero que você fale exatamente aí. Todo mundo vê esse lado bom, o bem-sucedido. Ela deu sorte. Foi um investimento de 24 anos dentro da empresa, construindo uma carreira. Mas o que ninguém via, Verônica? É. O que ninguém via, no momento já que você já estava ali vivendo esses sentimentos que muita gente não consegue ver, né? E não vê. Não vê. E mesmo quem está vivendo, às vezes, naquele cenário, ele não quer ver, ele não vê. Ele se incomoda, mas ele não assume ele A não, responsabilidade. a responsabilidade. Não assume. Então, o que por trás estava? Eu estava sendo uma pessoa que não era a Verônica. A Verônica alegre, feliz, de conversar, de rir. Eu estava simplesmente vivendo um personagem. Na hora em que eu estava com a minha família, eu não queria que eles se preocupassem. Então eu estava ali, Funcionando. por dentro, não era a Verônica que eu sei que eu sou. Mas por fora eu estava sorrindo. Por quê? Porque eu sabia que se qualquer coisa que eu falasse, minha mãe ia se preocupar, minha mãe ia querer tentar ajudar. E eu sabia que aquilo era uma coisa que era meu, eu tinha que decidir. Em casa, de eu chegar pro meu marido e falar assim, desculpa, mas hoje eu não estou a fim de fazer nada. De ficar no sofá, de ficar olhando, querendo assistir uma série que a gente tava lá gostando, mas não enxergando nada. Porque, sabe, tipo, aquele sentimento corroendo dentro de você. Aquela coisa de você ter que vestir um personagem para as situações que você tava vivendo, quando na verdade você tava vazia. Você não tava mais tendo o prazer, mais tendo a vontade, mais querendo fazer as coisas. De chegar, entrar no banho e chorar pra tentar lavar a alma, pra tentar, tipo, ponto, respira, agora vai. Veste a máscara e Fecha encara a o máscara mundo. e vai. É o que eu falo. Então, assim, pra ficar bem claro aqui, você tinha uma carreira, tava numa empresa, construindo tudo que você, vamos dizer assim, desejou, planejou e você decidiu abrir mão de tudo. Decidi. Foi isso. Decidi, porque aquilo tudo... E eu não vou dizer que eu me arrependo dos 24 anos. Bem pelo contrário. Mas eu tive que enxergar que aquilo, pra mim, já não fazia mais sentido. Que aonde eu cheguei, e vou falar, todos os meus passos dentro da empresa que eu trabalhei, eu tracei. Eu falei, eu quero aquela posição, eu quero aquela função. Você conquistava. Eu conquistava. Então, o meu caminho eu trilhei. Só que a partir do momento que
eu peguei e falei, cara, isso não faz mais sentido pra mim. Dar este passo não faz mais sentido pra mim. Então, eu tive que pegar e estancar. Eu tive que falar assim, essa porta tem que ser fechada. Esse livro tem que ser fechado. O próximo livro que eu vou escrever não vai ser aqui. Mas não foi fácil. Tiveram momentos... processo, né? Tiveram momentos de muita decisão, clareza, né? Tiveram momentos também de dúvida, mesmo durante o processo. Será mesmo? De ter que revisitar, de ter que voltar e ter que, tipo, revisitar os temas e os pontos e falar, é por aí. Quando eu abri falando justamente a frase de uma coragem. Eu admiro mesmo essa tua coragem, porque eu trabalhando com comportamento humano, chega muitas mulheres para mim justamente com esse cenário. Eu estou esgotada, eu estou cansada, eu não consigo me encontrar mais. Eu vivi isso na prática. Quando eu fiz a transição de carreira também, era como funciona. Você funciona, porque você está ali atuando, você está entregando resultado. Só que você não consegue mais se sentir feliz fazendo aquilo. É acordar, quando eu falo toda segunda-feira, que peso! Pegar a máscarazinha, colocar lá na cara e encarar o mundo. Porque você só está funcionando. E você acredita que, como você está funcionando, você não está adoecendo. É aqui que pega. Porque acontece sutil, de uma forma sutil. E o engraçado é que, assim, eu ouvi dos meus funcionários, ouvi de pessoas próximas assim, mas Verônica, se você já estava com plano de sair, por que você estava até o último minuto entregando tão bem, fazendo tão bem, trabalhando? Tinha dias que você estava trabalhando até 10 horas da noite, porque eu já tinha o meu plano. Eu combinei com o meu chefe assim, então eu vou te entregar até tal dia é meu último dia, combinado? Combinado. Eu falei assim, porque é meu. Eu falei, eu não consigo simplesmente, só porque eu tomei uma decisão, eu ainda tenho um caminho a percorrer, eu simplesmente chutar e não fazer aquilo com perfeição, com qualidade. Falei assim, mas é porque é de mim. Sim. É porque é muita responsabilidade também. Foi responsabilidade tanto sua como da empresa que você estava. Sim. É um ato de responsabilidade. Eu falei, eu quero entregar tudo que eu me propus, mas encerrando esse ciclo, para eu olhar, quando eu estiver lá, sei lá, daqui 5, 6, 10 anos, eu olhar para trás e falar assim, que ciclo que eu entreguei, sabe? De tipo assim, de ter realmente feito o que precisava ser feito. Por mais que aqueles 45 do segundo tempo que eu tava lá, eu queria realmente poder não entregar, eu queria poder fechar o computador e assim, se virem, amanhã eu não tô mais aqui. Mas é sobre o que você entrega, né? Planta. É bem isso, é sobre o que eu tava querendo não é sobre plantar, o outro, entendeu? É sobre o que a minha responsabilidade aqui. Mas porque em todo esse período foi o que eu comecei a buscar, foi o que eu comecei a voltar pra mim, a voltar e a me enxergar, a me ouvir. Cara, você é assim, você é assado, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Como que eu quero minha vida daqui pra frente? O que eu vou aceitar a partir de agora? O que eu não vou mais aceitar? O que da minha trajetória foram coisas boas que eu vou caminhar e vou levar pra frente? O que não foi? Porque a minha trajetória também não foi um mar de rosas. Eu também tive muitos espinhos que quase me fizeram desistir. Eu tive situações em que eu vivenciei situações na minha trajetória que a vontade foi de simplesmente desistir, de chegar e falar assim, não quero, porque, sabe, da pessoa, daquela situação de te fazer tão mal, de você achar que você realmente não é boa. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você traz toda a tua história, em algum momento da tua fase ali, até onde você se encontrou e teve esse despertar, você se considerava uma pessoa na execução mesmo, de você buscar o tempo inteiro por resultados e que isso te levou a essa desconexão com o tempo? Com certeza. Eu trabalhava na área comercial. Eu tinha meta todo mês. A gente brincava que no último dia eu batia a meta. A gente era
o salvador da pátria. No outro dia eu já era o ladrão, porque eu já tinha 15 milhões aqui nas costas para entregar e era resultado atrás de resultado. Um período sazonal que a gente tem na empresa, eu falava que, 45 dias desse período bem crítico, eu vi o meu marido quando eu estava em Curitiba. Uau! E assim, eu via ele... Focada completamente. Focada completamente, de trabalhar de segunda a domingo, de viajar 1.000, 2.000 quilômetros por semana para visitar a loja, para ficar com o cliente, para ir ajudar a vender na loja, para colocar o promotor lá para fazer e para executar. E aí, quando chegava em casa, trabalho, relatório, manda informação, vai dormir 11, meia-noite, para no outro dia, 5 horas da manhã já tá em pé, porque já tinha que pegar a estrada pra ir pra próxima. Então, com certeza, esse ponto de eu estar focada totalmente para resultado, me fez, sim, ter essa desconexão. Sim. Entendeu? É por isso que eu trago muito na mentoria sobre não tem como você se dividir. Quando você está muito jogando a sua energia pro profissional, não existem vazios. Entende? Esses vazios vão ser preenchidos de uma certa forma. E foram preenchidos a tua ausência no casamento, porque toda a energia estava completamente direcionada pro profissional. Aí realmente descompensa, e aí todo mundo erra e tem essa desconexão e começa a ter esse vazio, porque eu quero muito aquilo, mas eu tô deixando o outro lado que eu também quero. E aí que entra a doença, a forma sutil. Quando eu trouxe a semana passada no meu Instagram sobre o descanso. Quando a gente negligencia o nosso descanso, isso a longo prazo traz um esgotamento. E o esgotamento, ele não é nada mais, nada menos do que um cansaço. Porque, gente, cansaço todos nós temos. Todo final de semana a gente tem o cansaço, porque a nossa vida é corrida. Só que quando a gente negligencia esse descanso, a gente faz o quê? A gente leva, assim, chega a um esgotamento. E o esgotamento é onde você não percebe porque você está funcionando. Porque é silencioso, o negócio vai... Que nem eu, durante 10 anos da minha carreira, eu morei fora de Curitiba. Eu morei 8 anos no Rio de Janeiro e 2 anos em São Paulo. Eu fiz escolha. Naquele momento, a minha carreira tava, no auge. Eu tomei a decisão de dar este passo. Quais foram as consequências? Eu fiquei longe da minha família. Eu tive momentos da minha família que eu perdi. Mas por quê? Porque a decisão naquele momento era focar na minha carreira. Sim. E às vezes até focar na minha carreira, eu não deixei de viver a minha vida só com os meus familiares, com os meus amigos. Eu deixei de viver comigo mesmo. Mas naquele momento fazia sentido. Hoje, já não faz. Eu não consigo te ver. É verdade. Eu não consigo mais ver. É porque você Mônica. passa muita leveza, não é? Passa leveza, passa tranquilidade. E eu achei um ponto bem interessante que você trouxe é que você não enxerga como uma desistência. Porque muita gente, às vezes, pra sair daquele lugar, entende que tá desistindo. Tá desistindo do casamento, tá desistindo do que sempre sonhou na empresa, tá desistindo do trabalho. Entra num pensamento de desistência, né? De fracasso. De fracasso. Aí eu fracassei. E aí, na verdade, você não usa a palavra desistência. Não, porque pra mim não foi uma desistência. Você usou mudança de ciclo, né? É uma nova página. E todos os dias a gente tem essa oportunidade, né? Tem. Toda manhã cedo a gente tem essa oportunidade de despertar, de escrever uma nova página, de escrever uma nova história. Nunca é Basta tarde. você querer. A gente vê também... Decidir. Isso, decidir. Se foram 24 anos, para o mercado de trabalho também teve... Você deve ter pensado também na questão da sua idade. Sim. Pensou? Pensei. Porque pensou, né? Muita gente tem isso, né? Vou sair daqui para começar tudo de novo. Sim, mas essa foi uma decisão. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que ficar me provando tudo de novo. Vou ter que... E isso eu vou te falar, Bia, que assim, em alguns momentos
eu também não dei o passo, porque eu falei, nossa, eu vou sair daqui, vou ter que ir para outra empresa, vou ter que conhecer o chefe. Aqui o chefe já me conhece. Já aqui, tá tudo bem, aqui todo mundo já sabe minha avaliação, aqui todo mundo já sabe o quanto eu entrego. Eu tava na minha zona de conforto total. Por isso que eu falo para vocês, ter tomado essa decisão, para mim, não é eu ter desistido de uma carreira. É eu ter entendido que aquilo, naquele momento, aquela trajetória, chegou ao fim. Tava na hora de eu escrever uma nova história para mim. E Verônica, você teve, assim, um despertar específico, um momento que foi, assim, um clique? Não, isso aqui realmente não faz sentido. Teve algum momento, assim, no trabalho ou até mesmo em casa, porque acaba refletindo em outras áreas, né? Você teve um dia que você disse, tá errado. Foi, eu acho que uns 2 anos antes da pandemia, eu comecei a falar pro meu marido, cara, tem alguma coisa que dentro de mim, assim, não tá mais legal, sabe? Tipo, alguma coisa tem me incomodado. Dele, mas e será que de repente não é porque você já tá há tantos anos na área de vendas, de repente vê uma nova... Falei, não é. As coisas começaram a não encaixar mais. Eu começava a não ter mais aquela mesma vontade. Por mais que eu fizesse, porque eu sou uma pessoa totalmente voltada para resultado. Independente de eu ter mudado ou não, qualquer coisa que você vai me fazer, vai me pedir, eu vou executar, vai ser olhando o resultado, vai querer ser entregar o meu melhor, vai querer ser... Isso é verdade. Entendeu? Então, mas é porque isso é teu perfil, né? É o meu perfil. Né? Mas essa situação, um pouco antes da pandemia, e se acentuou na pandemia. Porque, não sei se a pandemia mudou muita gente, né? A pandemia fez muita gente... Desacelerar, né? Entendeu? O volume baixou. E aí, esses foram os pontos que eu comecei a me questionar. Eu comecei a me questionar sobre o que eu poderia fazer se eu não tivesse aqui. Será que se o que eu fosse fazer iria me trazer mais prazer, mais motivação do que continuar aqui? Então, esses foram pontos que eu comecei a ver e comecei a me questionar. Então, teve um momento, mas foi aquele momento que eu achei que fosse uma questão de carreira, aquelas coisas de tipo, será que não é o momento agora de você dar um próximo passo? Não é que teve momentos com o meu gestor, que a gente faz na empresa, que é você falar sobre teus próximos passos. O que você quer pra frente? É o próximo nível, né? Eu olhei pra ele e falei assim, eu não quero um próximo nível. Eu já cheguei onde eu quis chegar. Bateu no teto. Sabe falar bem isso aí. Eu falei assim, eu já cheguei na posição que eu queria chegar. Eu já exerço a função que lá atrás, Verônica, quando comecei a desenvolver a minha carreira dentro da empresa, eu me via, eu quero ser gerente comercial. Eu quero trabalhar na área comercial assim, assado. Falei assim, só que eu cheguei numa posição, eu falei pra ele que, pra mim, eu não consigo. Agora eu quero ser, porque lá existia, tipo, os níveis, né? Gerente júnior, gerente pleno, gerente C. Eu falei assim, eu tô bem com a posição que eu tô. Eu falei assim, eu vejo os meus colegas, não, agora eu quero ser grade 12, agora eu quero ser grade 10. Eu falei assim, eu torço por eles, eu fico feliz quando eles conseguem. Eu falei, mas eu não consigo me ver mais ali. Eu tô feliz aqui. Eu ainda falava pra ele assim, olha, tá tudo bem? Você tá feliz comigo nessa posição? Ou você quer minha posição livre para, de repente, fazer outras pessoas caminharem? Não, tô bem. Então me deixa aqui, tá tudo certo. Deixa eu fazer outra pergunta também que eu achei bem assim, quando ela traz. Por que eu vou te fazer essa pergunta? Antes de a gente começar, eu falei que você era 1% no meio da multidão. E gente, porque você imagina, você tem lucidez, você é lúcida, clareza, você tem visão. Então, assim, antes disso tudo, você teve algum curso, ou então fez terapia, ou qualquer coisa onde te desse esse suporte, onde você se encontra, começa a se enxergar, identifica que o problema é ali e que eu não quero mais isso, não negocia e vai avançando e buscando estratégias, né, para poder resolver e buscar realmente algo que te fazia se reconectar. Você teve esse momento, esse suporte? Assim, eu sempre fui uma pessoa que
eu nunca consegui ficar parada. Então, eu sempre tô fazendo um curso, seja online, seja lendo um livro, seja assistindo um episódio de alguém, um podcast. Então, no momento em que a gente entrou naquele cenário de pandemia, nossa, foi ali, tipo, o auge. A hora que eu fiz o meu MBA à distância pela PUC do Rio Grande do Sul, eu falei, Rafa, pelo amor de Deus, eu falei assim, a gente não pode parar nunca de estudar, de ter. E tem uma pessoa no Instagram, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, que é o Jacob Petri. É um filósofo sensacional. E a gente começou, na época da pandemia, a fazer muitas. Ele faz lives direto, assim. Depois eu vou conectar, que ele traz muito a questão com a Bíblia, com a história. E ele começou a colocar pontos, e ele traz isso na conduta dele. E você realmente, ele fala muito do falso eu, que é aquela coisa de você não tá se permitindo viver o teu verdadeiro eu. É a essência que eu falo. É a essência. E aí falava-se muito sobre propósito de vida. Qual é o teu propósito de vida? Eu falei pro Rafa, qual é o meu propósito de vida? E eu ficava assim, meu Deus do céu, não tenho meu propósito de vida. E se você estiver desconectada com o seu eu, você não encontra. Você não encontra. Aí quando a gente começou, e aí foi, eu fiz curso financeiro, fiz curso com o Jacob Petri, de entrar nas lives, de fazer curso de MBA, de faculdade. Então, esse pra mim foi o ponto que começou a virada. De eu começar a me questionar, porque ele fala muito assim, as coisas acontecem na sua vida porque você permite. Sim. Seja elas boas, seja elas ruins. Eu ainda brinco com meu marido e falo assim, tudo é culpa nossa, né? Tudo, não posso culpar ninguém, porque... Eu falei assim, então, se é assim, eu tenho que olhar e falar, isso tá me fazendo bem? Isso não tá? Isso eu permito, isso não permito? São os meus acordos comigo. Sim. Então, teve um momento em que eu comecei a ter esse cenário, porque a gente começou a seguir pessoas e a se aprofundar. Mudar o ambiente. E mudar o ambiente, entendeu? E isso é uma coisa que ele mesmo fala. Ele fala assim, a partir do momento que você começa a trabalhar isso dentro de você, você começa a perceber coisas que você vai olhar e vai questionar. E vai falar assim, cara... E eu brinco até com a minha mãe, eu falo assim, mãe, o problema do fulano é problema do fulano, não é meu. As pessoas são livres. Desculpa, eu falei assim, eu não consigo. Eu falei assim, eu não consigo resolver o problema do fulano. E nem quero. Nem quero. Eu falei, porque pra mim é um gasto de energia que não vai adiantar. Eu falei assim, às vezes eu vou falar pra ele uma coisa a partir do que eu tô percebendo, e ele vai fazer, e daí depois vai dar errado. Você, mas eu fiz porque você falou. Então, eu comecei a olhar e falar assim, cara, isso daqui é meu problema. Quem tem que resolver sou eu. Isso daqui é algo que me consome energia. Então, não. Essa pessoa não me agrega em nada. Então, até mesmo no Instagram. Tipo, isso aqui não me agrega a nada. Isso é de uma responsabilidade tremenda. Eu tava me maquiando com a Bia, que é minha maquiadora, tá? Então, eu tava conversando com ela exatamente do adultos mimados, né? Porque a única diferença, eu tava falando pra ela, que a única diferença que existe das pessoas hoje é o quê? Porque eu sou humana. Quem me olha fala assim, especialista em comportamento humano é avatar de Buda. Ela não erra, ela nunca faz nada de... Sempre tá ali consciente, presente, mas não, eu falho, porque eu sou humana. Uhum. A única diferença entre eu e você é que eu tenho consciência quando eu entro no padrão e eu consigo sair sem me perder na bagunça alheia. Uhum. E o que acontece? É que esses adultos, que eu sempre falo que os adultos atingem a idade adulta, mas não amadurecem. Porque não aí é sobre idade, né? Não é sobre idade, é maturidade. É maturidade. Então a pessoa fica no papel de vítima. Esperando que tudo aconteça com ela, mas ela sem agir, sem mudar, sem se questionar. E hoje uma doença assim que está comandando a nossa população é justamente a falta do pensar. Eu não quero pensar. Eu quero fórmulas. Uhum. Eu quero pronto. Mas autoconhecimento, gente,
Não tem outro caminho. Não. E isso é uma coisa que eu tive que aprender, tá? Não tem outro caminho. Eu tive muitos momentos em que eu falava assim, deixa a vida seguir o rumo. Não, peraí, deixa a vida seguir o rumo. Deixa eu Zeca dar Pagodinho com aquela rumo à música. minha vida. Deixa eu dar rumo à minha vida. Responsabilidade sua. Responsabilidade minha. Eu falei assim, gente, se tudo a responsabilidade é minha, então eu vou determinar se isso daqui que é ruim vai me afetar ou não vai me afetar. Eu tive que começar, e essa psicóloga que eu tive no Rio falou assim, você tem que começar a se ouvir mais, a se questionar mais. Olha mais pra você. Faça os combinados com você. Isso daqui é bom ou não é? Isso aqui você vai deixar te afetar ou não vai? Só que não é fácil isso. Não. É uma luta, você tem que estar ali todo dia praticando. É porque quando você olha para o seu redor, as pessoas estão vivendo a mesma vida que você está vivendo. Só que quando você toma a decisão de sair daquele cenário para viver algo diferente, começa a se questionar. Isso é natural. Porque nós, seres humanos, temos a necessidade do pertencimento. Sim. Então, quando a gente começa a olhar, é tipo assim, nossa, eu tô me desconectando. Eu vou deixar de ser amada, eu vou deixar de ser gostada, O admirada. inconsciente vem logo, né? Aham. Aí o ego entra no controle, é onde muita gente negocia. Porque o autoconhecimento é profundo e são camadas. Ele tem um início e um meio, mas nunca tem um fim. É. Hoje eu consigo olhar para esse lugar, amanhã eu já tô olhando para outro lugar. E assim a gente vai amadurecendo. O ponto que muita gente questiona, como é o amadurecer? É você se reconhecer como está se comportando e não negociar, como você fala. É começar a se questionar. Isso aqui tá alinhado com o que eu busco? Não. Tchau. E Nas não se redes preocupar se e você vai não se agradar ou não. Não se preocupar, porque não é sobre agradar o outro. Tem que fazer sentido pra mim. A minha vida tem que dar sentido a mim e não ao outro. E isso, quando a gente tem a dependência emocional, pega pra galera. Mas é aquilo que a gente tava falando, né? É algo que você tem que fazer todos os dias, que nem você falou. É Somos seres humanos. Eu também erro. Exatamente. Eu também tenho momentos em que, tipo... Ai, meu Deus do céu. Vontade de... jogar minha cachorra, por exemplo, de lá do segundo andar. E aí, que nem eu falo até pro meu marido, eu falo assim, ai, hoje eu tô precisando de um ombro, hoje eu tô precisando de um conselho. Mas não esquecer que aquilo é só o momento e não se apegar àquilo como E definir sendo- o destino. definir o destino. E ficar murmurando, e ficar fazendo os outros também sentir o seu peso. Aham, É onde entra o papel de vítima, é isso, né? é. Você ficar toda hora, você chegar no canto e dizer, meu emprego tá horrível, eu tô num lugar horrível, mas não muda, não sai do lugar, né? Não sai do lugar, não faz enxerga, nada. porque, quando a gente fala de... É muito bonito você trazer que você se enxergou, porque é um ato de amor, né? E quando Deus deixa pra gente assim, de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar acima de tudo. E nos amar como o outro, então primeiramente é a gente. A gente. Então é um ato de amor. Uhum. A decisão, eu acho que a decisão de um casamento, a decisão de um emprego, a decisão de uma amizade, é um ato de amor próprio, Sim. né? A gente tem que ver se a gente tá se amando naquele lugar, com aquela pessoa, pra poder a gente transmitir, né? Transbordar, né? Sim. A gente poder transbordar. Mas até é um ponto que hoje eu tava refletindo sobre o nosso momento aqui e eu falei assim, gente, a gente é ser humano, a gente também tem que saber se perdoar quando a gente acaba errando. A única coisa que daí a gente não pode se perder nesse processo, a gente não pode esquecer o que são os pontos que realmente você acordou consigo mesma. Porque se você for ficar esperando o externo te dizer o que você tem que fazer, dizer pra onde você tem que ir, você não vive a sua vida, você vive a vida do outro. Agora, se você quer viver essa vida, você tem que ter ciência de que você não pode reclamar. Só que é onde a gente não tem essa ciência. Porque a gente não se questiona se aquilo é Porque algo não que... foi nos ensinado também, Não né? foi nos ensinado. Quando a gente pensava, ops, não.
Você não pode ser Vai fazer assim. desobediente. Você tem que fazer assim. É. Mas isso foi nos ensinado. Então, a gente nunca cresceu com essa habilidade de sempre perguntar por que acontece isso? Por que, mamãe? Quando é a fase da criança do porquê, os pais não têm paciência de responder o porquê. Ah, porque é assim. Desde que eu entendo de vida, a vida é assim que funciona. É. Pronto, acabou. Aí a criança interpreta e processa aquilo ali e fala assim, nossa, todas as vezes que eu pergunto, irrita o papai, irrita a mamãe. Então é melhor ficar calado. Aí você cresce e vai pra escola, eu não posso fazer pergunta, porque se eu fizer pergunta, a minha pergunta não serve. É. A minha pergunta pode ser a pergunta de Ou uma falaram pessoa que é assim, burra. eu não vou questionar. E as Entendeu? pessoas não foram ensinadas a se questionar e a questionar o porquê que acontece aquilo na vida. Eu tenho um filho que eu falo que ele é muito questionador. Muito. E ele me faz me questiona de uma forma mesmo que eu fico assim, meu Deus, de onde saiu essa criatura, né? Ele só tem 13 anos, gente. Então, ele vem com os questionamentos e uma vez eu quis poldar e ele olhou pra mim e falou assim, mãe, você tem que entender que eu sou diferente de você. Eu respeito a sua forma, mas eu também quero que você respeite a minha forma. Sim. Ou seja, uma criança de 13 anos, ela já consegue se enxergar, ela já consegue entender as vontades e quem ela é. Não com maturidade, mas ela já consegue se ver desconectada de mim. No caso, é o meu filho. Então, quando ele começa a ver, ele começa, assim, a olhar e falar assim, bem, minha mãe gosta disso, mas eu gosto disso. E se eu Ele já poldo consegue isso fazer os acordos com com ele ele mesmo. mesmo. É. Ele fala pra mim, quando eu estou jogando e eu estiver irritado, você não fala comigo. Por favor, me dê um tempo. Então ele entende os limites dele também. E eu aprendo com o Luiz Miguel todas as vezes que ele me traz isso. Porque é respeitar aquele momento de estresse dele, não me estressa, eu não me envolvo na bagunça emocional dele, ele se reequilibra e volta. Agora, quando a gente não tem esse amadurecimento, pai, mãe, e eu falo de um lugar que eu era essa pessoa. A mãe, eu explodia junto com ele e virava bagunça emocional lá dentro de casa. Ah, né? Um querendo falar mais alto que o outro, né? Porque a minha criança entrava em ação. Aí você imagina duas crianças, não tem um adulto para direcionar, para gerenciar. Bagunça total. Eu costumo dizer que todo pai, toda mãe precisava a gente fazer um curso, sim, de comportamento humano para entender como que acontece, como que a gente se desenvolve. Porque assim a gente não polda nossos filhos e nossos filhos não se tornam os adultos disfuncionais, que hoje, a grande massa. É. E olhando assim pra a tua família, que eu e a Artene já conversam muito sobre isso, sobre quebrar padrões. Você se considera assim que quebrou um padrão familiar? Total. Eu Estrutural. Que eu acho que é onde eu acho que pesa mais. Pesa, porque eu sou muito família. Eu ter tomado a decisão lá quando eu ainda estava na minha trajetória de largar a minha família e ir embora para o Rio de Janeiro, me ver sozinha, sem ninguém, sem conhecer ninguém, tendo que construir do zero, tendo que estruturar todo um processo físico, emocional, psicológico, sabendo que a minha família não estava ali para me suportar. Agora, essa decisão nossa de ter saído de novo de Curitiba, ter rompido de novo esse relacionamento direto e ter vindo pra cá, só eu e meu marido, sozinhos, pra gente viver o que a gente tava como planejamento nosso viver, também não é algo fácil. Sim. É chegar num lugar em que você não conhece ninguém, é chegar com uma mudança de trajetória profissional. Eu vivi isso. Totalmente do tipo, como que vai ser? Eu entrar com uma marca de granola artesanal num ambiente que eu não conheço ninguém. Como que, tipo, vou ter que me fazer conhecer, vou ter que fazer as pessoas confiarem no meu produto. Processos. Estar sozinha. Que, como a gente tá falando, ser humano, eu sou ser humano. Tem momentos em que eu tô no meu auge da minha energia, da minha alegria. Tem momentos que, tipo, eu também tô down. Também tô naquele momento que dá vontade de chorar de novo. Entendeu? E se permitir sentir, que é o interessante, né? Não ser forte a todo tempo. Poder te dar esse espaço e entender, porque sim, tem clareza mental. Poxa, tem outras possibilidades de caminhos. Deixa eu tentar esse outro lado. Então, ter tomado também essa decisão, eu ter tomado a decisão
decisão de ter mudado a minha trajetória, mas continuar em Curitiba, eu ia continuar, querendo ou não, numa zona de conforto. Porque eu ia estar com a minha vida lá, querendo ou não, ia estar com a família perto, ia ter ainda um vínculo emocional que é muito forte dentro da minha família. A gente ter quebrado isso também, a gente precisou de força para isso, a gente precisou de planejamento para isso. Porque a gente se sente também responsável pela questão emocional do que a gente vai causar no outro. Principalmente quando é mãe e irmão, que são mais próximos. Então, e a gente estar vivendo aqui, toda vez que eu falo com a minha mãe, a gente chora ali, uma olhando pra outra. Ela, que saudade de vocês. E a gente tem que trabalhar aquilo para falar assim, cara, eu não posso deixar aquilo também impactar ou ser levado para algo negativo. Então a gente sempre coloca um olhar positivo diante daquela situação. Também tô com saudades, também gostaria que a senhora estivesse aqui ou a gente aí. Mas logo, logo a gente tá aí, a gente já tá com passagem comprada. Então são todos os pontos que a gente vem trabalhando e são coisas que são acordos que a gente vai fazendo com a gente mesmo. Sim. Eu acredito muito que uma das crenças mais fortes a se romper é a lealdade familiar. Porque primeiro que a gente não enxerga elas. Elas acontecem na nossa vida porque a gente não só adquire ali os nossos... Não herda, na verdade, só o DNA do papai e da mamãe. Mas a gente traz as crenças, a vida, a gente vai se repetindo na nossa vida. E a partir do momento, eu falo que eu rompi também muitos padrões dentro da minha família, dentro da lealdade do sistema familiar, porque a gente não reconhece eles. E a gente pega e fala assim, quando olha, né, fala assim, mas eu já rompi isso, eu já rompi aquilo, eu já fiz isso diferente, Mas quando você vê, os resultados ainda se repetem. Aí quando você se aprofunda mais, e o autoconhecimento vem com uma ferramenta fantástica, vai aprofundando, e quando você vê, tá lá repetindo o mesmo padrão que pai viu um dia sobre dinheiro, pai viu sobre o profissional. Porque a tua história traz muito uma conversa minha com meu pai, e meu pai falava assim pra mim, eu passei a vida inteira correndo atrás do dinheiro pra conquistar. Hoje eu tenho uma vida estável, uma vida boa, mas eu não tenho saúde, minha filha. Então é exatamente onde muita gente, né, direciona a energia toda pro profissional, porque quer conquistar sonhos. E tá tudo bem, mas é a forma que você faz, é a forma que você busca. E romper esse esforço que todo mundo tem de fazer para conquistar, é onde as pessoas se perdem. E quando a gente olha para um cenário todo, putz, cara, a gente tá mais perdido. E é como a história do meu pai no final. Conquistou tudo, mas eu não tenho saúde para usufruir disso. Até quanto vale? E o meu pai passou a vida inteira não querendo largar aquilo. Ele tinha outras possibilidades de trabalhar, ele tinha milhões de possibilidades de ter outros caminhos, mas é a história que eu falo sempre do avião. Tem muita gente que paga passagem cara e mesmo sabendo que o avião vai cair, ela continua decolando. Ela continua naquela vida, mesmo que custe saúde, custe essa desconexão, custe esse esgotamento, que não é só físico, é mental também, emocional, que não tem como te repartir. Então, o quanto vale você viver, deixar de viver, né? O que você tá perdendo? Porque tudo a gente paga o preço. Tudo. Toda escolha se paga o preço. Toda decisão que você tomar vai ter uma consequência. E aí é o quanto você tá disposto a pagar por isso. Acho que você pode ter uma carreira brilhante sem também acredito. Eu também acredito. Mas o quanto você consegue ter essa carreira brilhante com essa percepção de que as coisas podem ser mais leves, de que você pode ter acordos sobre aquela situação que te permite viver, te permite situações que você não precisa se privar, você não precisa deixar de ter. Uma frase muito bonita que eu escutei num podcast, e eu achei ela fantástica, eu não tinha ainda analisado. Todo mundo acha feio ser viciado em droga e em álcool, mas em trabalho não, você já percebeu? E é por isso que os burnouts estão acontecendo. São pessoas que estão viciadas em trabalho. Resultados.
Eu costumo sempre falar para minhas mentoradas: vai, tira todas as tuas funções agora. Tira tudo. Sobra quem? Ninguém se conhece. Ninguém consegue dizer quem é sem as funções, sem o que executa. Mas é verdade. Esse é um ponto. A pessoa acha que o trabalhar demais não é um problema. Não, de forma alguma. Agora, o como você tá trabalhando demais É a forma. e tá deixando que isso vire um vício que tá te fazendo mal de forma silenciosa, porque às vezes a pessoa não tá vendo. Exatamente. E as pessoas olham o trabalho como algo negativo, né? E não é. O trabalho é algo que te traz, ele te faz crescer, ele te faz desenvolver. Mas, se você trabalha da forma errada e você não trabalha com o que realmente te preencha, você tá realmente na segunda-feira você vai estar lá reclamando. Não Porque chega tá nem na começando segunda, ruim. no domingo, a hora que você escutou. Já fica. A musiquinha é fantástica, galera. Ai, meu Deus. É bem Segunda-feira tem que ligar o computador e começar tudo de novo. tudo de novo. E vai arrastando a vida, gente. Por isso que muitos pegam os 2 dias do final de semana e acham que aquilo é a vida. E, tão E, se gente, perdendo. assim, tipo, não é vir dizer, é fácil falar, É. né? Porque você hoje já tá nessa situação, você já tomou a decisão, agora você tá vivendo a vida que você quer. Não foi de uma hora pra outra, né? Não foi de uma hora pra outra, não foi uma decisão simples. Eu tive que colocar quais eram os pós e os contras, eu tive que olhar quais eram as consequências que eu ia ter que suportar, que eu ia ter que, as escolhas que eu ia ter que pagar o preço. Sim. Mas eu olhei e falei assim, cara, ou eu faço isso por mim, ou ninguém vai fazer. Ou eu tomo essa decisão e vivo uma vida que eu possa conseguir conciliar eu fazer o que eu gosto, eu ser bem-sucedida, eu ter uma Bem-estar, né? vida, eu poder curtir as coisas que eu gosto, eu poder estar com a minha família a hora que eu quero estar com a minha família, eu poder viajar quando eu quiser viajar, mas isso de forma harmoniosa. Sim. E existe esse caminho. Existe esse Existe esse caminho. caminho. E eu falo isso porque quando eu tô com as minhas amigas e a gente começa a conversar, elas olham pra mim e falam assim, ai, você é meu orgulho, um dia quero ser igual você. Eu falei assim, mas você não precisa um dia. E você não precisa Pode ser ser igual hoje. a mim. Hoje. Mas eu falo pra elas assim, mas e tá tudo certo também, se você quiser continuar na carreira e quiser continuar construindo os teus próximos passos, sendo daqui a pouco uma CEO da empresa X. Sim. Desde que aquilo faça sentido pra você. É o que tem. Hoje a vida que eu estou vivendo faz sentido pra mim. Pode ser que amanhã ou depois. Não faça mais. Você já percebeu quantas pessoas têm dificuldade para encerrar ciclos? Arrastam casamentos, relações por anos. Já não se conectam com aquilo. Profissões por anos. É um plano de vida que eu falo sempre que é seguir scripts da sociedade. Eu preciso nascer, crescer, estudar, me formar, casar, ter filhos, pagar boletos e aposentar. Pronto, se eu sair disso aqui, meu Deus, eu não sei mais como eu vou viver. E quando olham e veem a ousadia que a gente tem, né? Que eu falo que a vida gosta de gente ousada. Sim. Então, quando vê a gente saindo do script, do padrão, aí é onde falam que a gente tem sorte, que a gente é muito fácil para ela, fácil, mas é. não é. Existe dificuldade para tudo, gente. Eu não sei aonde. Vocês podem ter a resposta. Eu ainda não encontrei. Mas onde alguém falou que vida de adulto seria fácil. Eu lembro que meu pai e minha mãe sempre falavam para mim: aproveitem. É bom ser criança. É bom ser criança. Depois que você crescer, você vai ver. Você vai ver, porque a gente não foi enganado. Só que a manada estão vindo com uma necessidade de querer leveza, de querer o pra ontem, como fosse rápido. Mas sabe que uma das coisas que eu tive que aprender nesse meu desenvolver, nesse meu autoconhecimento, nesse meu crescimento como pessoa, como maturidade, é que eu não posso me ver vítima da situação. Eu não posso me ver vítima daquele relacionamento. Eu não posso me ver vítima daquele trabalho. Se eu me ver vítima daquilo, eu vou deixando viver, eu vou deixando as coisas acontecerem. As pessoas vão resolvendo a minha vida por mim. E É daí isso. não adianta chegar lá na frente e vir reclamar os 15 anos de relacionamento que você teve que não foi bom.
Porque em algum momento foi bom, em algum momento fez sentido. Isso. Mas se você faz os acordos com você, se você tem esse olhar pra você, a hora que não fizer mais sentido, você não fica mais naquilo. Você não fica num looping de sofrimento e de situação que amanhã ou depois você vai se colocar como vítima para as pessoas olharem como só o outro lado sendo um problema. Não a decisão que você tomou de ficar naquilo ser um problema. As minhas Porque mentoradas... você ter ficado também foi uma parcela sua de decisão. Claro que é, 50% sempre é sua. Então, por que Assuma. Então, por que você se coloca como vítima? E aí, na hora em que o negócio explode, na hora em que você consegue romper e dar aquele passo e dizer isso eu não quero mais pra mim, você coloca como tudo que aconteceu algo Aprendizado. que não é culpa sua. É culpa sua também, porque você naquele momento decidiu viver aquilo e permitir aquilo na sua vida. Mas, de novo, é fácil falar? É fácil falar, mas não é fácil você conseguir tomar a decisão. Executar. Não é fácil você executar. O processo. Não é fácil você viver o processo, não é fácil você se manter naquelas decisões. Eu acredito que a palavra do ano para mim foi o ano passado é permanecer. Aham. Porque tomar decisão, muita gente acredita que a dificuldade é essa. Ah, eu quero, mas não consigo tomar. Não, você toma a decisão. Você pode, eu quero tomar um café agora. Eu quero saber se você permanece naquela tua decisão e por quanto tempo. Aí que entra a coerência. Não fazer, sentir, não ser. Filha, é muito fácil você encontrar as pessoas incoerentes. Ah, eu quero, mas não executa. Aí quando acontece um cenário, uma circunstância, você se perde completamente. Você já vai lá, eu costumo dizer que tem uma escada na vida, né? Aí você tá aqui no degrau 2, a pessoa tá lá no degrau 1. Aí ela começa com os problemas dela. Bem, eu sempre falo isso para minhas mentoradas. Eu tô te vendo daqui. Eu posso te ajudar. Eu te dou uma mão, eu te jogo uma corda, eu te coloco uma escada. Mas você tem a possibilidade. Mas para você chegar onde eu estou, você vai ter que se movimentar. Porque eu não sou sua mãe. E não vai descer o degrau. E eu não desço. Eu não me misturo mais no caos de ninguém. Eu estou aqui. E o ponto é que muita gente olha e fala assim, nossa, ela é soberba. É egoísta. Individualista. Aí vem todos os rótulos. Aí, se você não souber quem você é, se manter na sua decisão, você se mistura. Você volta pra lá. Você deixa o externo. Você deixa o externo influenciar. E você deixa negocia. ele tomar de novo a rédea de uma situação que... Você já superou, você já foi, mas você negocia. Aham. Mas, de novo, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber o que eu quero? Pra onde eu tô indo? O que eu quero daqui a 5 anos? Não acontece. Não acontece. Aí vive o loop que você fala, que você traz. Verônica, em algum momento em toda ali da tua trajetória, antes de entrar que eu quero te perguntar, antes de a gente encerrar, você teve algum sentimento sobre ingratidão? Tipo, você olhar para tudo aquilo que tu estava vivendo, poxa, eu já tenho uma estabilidade, já tenho um emprego, como no começo do nosso bate-papo, eu já tenho salário bom, minhas férias, eu tenho uma vida que a grande maioria deseja. Tranquila, vamos dizer assim. Você sentiu ingratidão de olhar para tudo aquilo? Porque é uma das crenças onde permanece mais as pessoas a não saírem de ciclos, né? Ciclos que já foram encerrados, mas as pessoas estão ali vivendo e sendo consumidos por aquela dor de abandonar, de encerrar. Eu acho que como foi algo que eu construí, que eu realmente busquei, e que foi algo que eu queria pra mim, que era encerrar esse ciclo, eu não consigo olhar com ingratidão. Entendi. Entendeu? Eu enxergo tudo que eu vivi, todas as coisas que eu tinha à minha disposição, as questões ali que naquele momento faziam parte da minha vida, e eu entendo que, tipo, cara, eu fui muito grata por tudo. Até pelos espinhos A gente tem que ser, né? que tiveram no meu caminho. Porque a gente Não foram aprende poucos, tá? Foram pessoas. E aí eu digo pra você que foi momentos em que eu também conheci que pessoas, quando querem ser más, Elas elas são más.
E quando querem ser boas, elas são boas. Então a gente, como ser humano, a gente pode ser bom. Pode ser bom pro outro, pode ser bom pra você. Então, por mais que eu tive momentos ali que me magoaram muito, eu não consigo olhar com ingratidão. Entendi. Porque eu acho que olhar com ingratidão, acho que é um sentimento que só vai me fazer mal. Entendeu? Então, eu até tenho situações em que, no momento em que elas aconteceram, é óbvio que eu fiquei com raiva, é óbvio que eu tive ódio. Mas depois, pensando, eu falei assim, gente, por quê? Se isso só vai me fazer mal. Aí eu comecei, isso é a questão de, tipo, você buscar em Deus também o fortalecer tua fé, o fortalecer tua sabedoria, o fortalecer a forma como você enxerga o próximo. Sim. E eu falei assim, Essencial. cara, não é ingratidão, não é ódio que eu tenho que sentir, não é rancor que eu tenho que ter. Eu tenho que, na verdade, perdoar aquela pessoa. Eu tenho que desejar o melhor para aquela pessoa. Então, eu olhar com ingratidão, acho que é algo que, tipo, seria algo que, pra mim, seria um sentimento ruim. E é, né? Entendeu? Só então, que... eu, na verdade, não tive essa ingratidão. Eu tive, na verdade, situações que me fizeram aprender a não ter aquele sentimento. É que são e aí as enxergar emoções, de forma né? diferente, Sim. entendeu? Sim. Não, eu trouxe a questão porque é uma das crenças. Aham. E se você observar, no meio religioso tem muito. Tem. Eu não largo porque eu tô sendo ingrato. Se eu desejar mais, eu não tô vendo o que eu já tenho. E eles levam por um caminho que quem deseja ter é como soberba. Aham. É sobre você olhar e falar assim, nossa, como você é ingrato, olha tanto que você já tem, o tanto que você já conquistou. E isso tem muito. E Sim. fazem com que as pessoas distorcem a palavra, de fato. Então é por isso que eu te fiz essa pergunta, porque é uma crença que limita pessoas a mudarem de vida. Aham. Limitam mesmo, vivem um cenário caótico da vida medíocre. E medíocre eu não tô falando sobre dinheiro, sobre isso, mas é sobre você se desenvolver, você ser capaz de conquistar a vida que você realmente quer. Sim. Se você quiser. É exatamente isso. Nossa, o nosso bate-papo Que é bom. uma delícia, né? Dá vontade de ficar aqui, ó, só tomando café, escutando vocês. Tanto é que eu tenho uma frase, eu gosto de ler todo dia um mantra. E tem uma frase que traz muito isso, que eu tento praticar isso. E o praticar o pensamento positivo também é algo que você tem que Sim. diariamente, porque senão o negócio, se você deixar, eu falo pro meu marido, se a gente deixar, é só coisa, pensamento ruim, querendo te boicotar, a mente querendo te travar. A gente tem que se alimentar daquilo que a gente quer, né? isso que eu ia falar. E tem um mantra que eu li que eu acho que conecta muito isso, que é, quando você acredita que vai conseguir, o universo emana energias que te auxiliam a realizar. Isso é muito real. Isso é muito real. Isso é muito real. A vida é energia, gente. Quando vocês entenderem que a vida é energia e que teus pensamentos não são silenciosos, Que tudo tem você poder, atrai. Muito Tudo. poder. a palavra tem Tudo. poder, você querer ter poder, Tem poder. entendeu? Então, se você acredita em você e você sabe que você é capaz daquilo, Só busque as ferramentas certas pra te por encaminhar. que você vai deixar alguém falar o contrário? Ou até mesmo você mesmo se duvidar? Eu falo que o nosso coração, e isso é um princípio bíblico, se o nosso coração ele é alimentado por ressentimento, por mágoas, jamais você vai conseguir conquistar o que você quer. Porque é ali que concentra tudo. E nossos pensamentos, nosso coração é guardado as nossas emoções, mas nossos pensamentos, eles não são silenciosos. Então, a partir do momento que eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento, eu verbalizo tudo aquilo que existe dentro de mim. A vida é energia. Não, eu vou atrair o quê? Eu vou atrair mais raiva, ira, ressentimento de pessoas. Então, enquanto você não limpar seu coração, enquanto você não limpar aquela terra e preparar aquela terra para que sementes boas sejam plantadas, porque fruto bom, gente, só vai dar se a terra for boa, a semente for boa. Porque se você colocar semente ruim lá,
é o fruto podre que você vai E é colher. engraçado que Vai conforme... continuar. Vai continuar. E o universo traz isso, né? Se você entra naquele mood de só reclamar, você anda com pessoas que também só reclamam. Aham. A vida só traz situações que te colocam à prova. Agora, a partir do momento que você fala assim, eu sei que problemas vão existir. Mas, cara, Tô preparada pra quê? vou resolver isso aqui não vai me afetar. O que não tiver no meu controle, resolvido está também. Tem um livro que eu e meu marido a gente tá lendo, depois eu pego o nome do livro para falar. Cada dia é um cenário. E aí traz exatamente isso, do tipo, dentro da tua vida, as coisas que você vive, você precisa permitir que elas aconteçam. Isso, perfeito. E aí você vai permitir que sejam coisas boas ou que sejam coisas ruins. De novo, volta a quem? Você é o centro da sua Você vida. é o centro da sua vida. Você é está no centro de protagonista tudo. da sua história. Você está no centro de tudo. Assume essa responsabilidade e dá o rumo você para sua vida. Não deixa a vida seguir o rumo. Eu gosto E muito seguir de... sem rumo, né? Sem Porque rumo. o seguir o rumo, de qualquer jeito, é seguir sem rumo. Dá você o norte para ela, né? exatamente. Eu sempre trago a frase de... Eu não sei se eu falei no outro podcast, né? Na outra gravação. Daquela frase de Alice no País das Maravilhas, né? Que quando ela tá perdida lá, ela pergunta ao gato: qual o caminho eu devo seguir, né? E ele responde assim: se não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então, se a gente não tem a direção, se a gente não tem... Foi muito pontual você trazer isso pra gente, pras pessoas que vão nos assistir, que quando você foi percebendo, você foi buscando conhecimento, você foi estudando. Porque às vezes a gente tá murmurando do relacionamento, tá murmurando do trabalho, mas tá toda hora só vivendo, né? Atropelando, aí vai pro Instagram, fica só Rodando o feed. vídeo e aí quando é no outro dia, de novo aquele problema, do mesmo jeito a criação de filhos também. Eu como educadora também eu vejo isso, né? Quando a gente aborda alguns pais, quando a gente conversa com alguns alunos, essa falta de buscar Sim. o conhecimento. Então, se você tem a direção para onde você quer ir, né? Tem um objetivo, você sabe qual é o caminho ir. Mas sempre Muito buscar bom. o conhecimento e aplicar. É. Porque não adianta você também virar uma enciclopédia lá, lotada de conhecimento, e você não aplicar na vida real. Tem que estar Eu aplicando eu tive um professor no MBA que eu fiz, que ele falou que a gente estava vivendo na era da infoxication. Só Muita informação. informação, muita coisa acontecendo e você não sabendo trabalhar, você não sabendo aproveitar isso pra você. Porque, gente, olha a velocidade que a gente tem, o acesso às informações Aham, muito muito. rápido. Antes, nossos pais deveriam levar anos para conseguir ter acesso a algo. No meu tempo mesmo, que eu já vou entregar a minha idade, né? Ontem mesmo me lembraram disso, de quando a gente ia fazer pesquisa de trabalho. Nossa, Gente, a gente tem que ir atrás daquele... É BASA o nome daquilo? a balsa Balsa, isso! Gente! vai lá, vai estar no livro tal, página tal, você copiava na folha de papel ao máximo pra fazer o trabalho. Agora hoje você chega, só que você não tá sabendo lidar com as ferramentas Não. possíveis que você tem diante de você. Ó, E- o livro que eu e meu marido a gente tá lendo, e a gente, tipo, cada capítulo que a gente lê, a gente falou que a gente ia Aplicar. discutir. A gente ia Legal discutir, isso. Eu já a quero gente saber o ia nome aí. trazer qual foi a percepção Eu que e meu você papel. teve. A arte de viver. E ele, Ai, já li. e ele fala assim, ó, você... Eu não li ainda, vou ler, tá? Rico. E é uma coisa assim... que eu- Rico, rico, rico. E eu falo pra ele, eu falo pro meu marido, eu falo assim, meu Deus, pra você estar pronto e estar realmente disposto a querer ter a arte de viver, você tem que fazer tanta coisa, Tem. Sim. você tem que abrir mão de tanta coisa. É meio que aquela coisa que Jesus fala, né? Te deu um tapa. Um tapa. E a outra devolve. É, Você der a outra pra dar, outra pra levar outro. E aí tem coisas que... Teve um capítulo lá que eu li que eu falei assim, meu marido, eu falei assim, gente, como que é que pratica isso? Eu falei, é um nível de maturidade, é um nível... Eu Gigantesco. falei assim, que eu ainda não tô. Eu falei, Aí você... Esse é... Às vezes eu quero, né?
mas eu quero esse livro. Agora, ler ele é você ver o tamanho da tua ignorância ainda diante da vida. Diante da vida. Gente, ele é sério. rico demais. Ele é uma coisa assim. Porque nós, seres humanos, somos ignorantes. E quando a gente reconhece Tem isso, a muito gente ego, né? busca É, pelo conhecimento. você quer alimentar muito o ego. Alimentar, Mas por exatamente. quê? Porque você quer alimentar o ego pro outro. Pra ser reconhecida, Pra ser validada, reconhecida. amada. Tanto é que quando eu tomei a decisão de encerrar o ciclo e começar uma história nova, eu ouvi de muita gente: você é louca. Você vai sair de uma multinacional, onde você já tem uma carreira consolidada, onde você tem o salário que você tem, onde você pode fazer o que você quiser. Eu passei por isso também falei quando assim, eu fiz a gente, transição. mas assim, é minha vida, não é tua. Mas o meu ponto é que eu ainda eu demorei muito para mudar e tomar autonomia da minha vida mesmo, ter o controle da minha vida, porque eu cheguei numa fase da minha vida que eu via todo mundo tomando decisões por mim. Até os meus 34 anos, eu olhei e até ali eu vivi decisões que foram tomadas por mim. Mas aconteceu porque eu também permiti. Eu não tinha capacidade de sustentar a minha própria vida. Então, em todas as áreas, tinha gente comandando. Eu era um bonequinho no tabuleiro. Foi a hora que eu peguei e falei assim, agora eu quero me cuidar. Eu quero viver o que pulsa dentro de mim. E quando eu fiz a transição de carreira, que eu abri mão, já era a segunda vez, do curso superior para ser uma designer de sobrancelha, lash, trabalhar com cílios, uau! E foram de pessoas próximas, pessoas que a gente olha e fala assim, eu vou ter o suporte, eu vou ter ali vai que eu confio em você. Não tive, não. Ao contrário, você vai passar fome. Você tá me dizendo que você passou anos da sua vida investindo em estudo, em faculdade, em pós. E você coloca agora cílios? Você tá louca? É como fosse algo bizarro mesmo, de outro mundo. E sustentar isso, gente. Não é fácil. E por isso que tantas pessoas estão deixando de sonhar. Né? Na escola, quando eu pergunto aos alunos, é uma fala até dos professores que é preocupante. Na última reunião dos pais, a gente trouxe isso. Perguntar ao filho, você quer ser o quê quando crescer? Eles não têm sonhos, né? Porque ou barra ou eles estão sendo empurrados a seguir o mesmo caminho, né? Os pais não estão conseguindo dar, como você trouxe, né? De enxergar o seu filho e saber que ele tem um limite, deixar o espaço dele. Existe isso, claro que com limites, porque a gente é adulto e ele é a criança, claro. A criança precisa de condução. Precisa disso, mas o quanto é interessante o sonhar em viver aquilo que pulsa dentro. Nós, adultos, precisamos. Precisamos disso. E é isso que nos alimenta. A buscar, a estar sempre em constante movimento. E se imagina uma pessoa que não sonha mais, gente? Tá vivendo a vida ali, tá sobrevivendo, ela tá funcionando a todo tempo. E isso é poldado lá atrás. Eu lembro quando era criança que eu até trouxe isso um exemplo uma vez na gravação aqui da minha aula. Do menino, vamos falar. O menino, ele sempre sonha em ter carrões, né? Eu quero um carro esportivo, eu quero isso. Aí o pai já olha e fala assim, menos, os pés no chão. Pronto, acabou. Acabou com a masculinidade do menino ali. Porque ele vai crescer, fala assim, gente, é um sonho tão distante de mim. Ai, deixa eu aqui mesmo, com os meus resultados. E entra de novo no comodismo. E não consegue ter um combustível para buscar, porque é possível. Existe, gente, caminhos. Agora, quando eu não tenho capacidade de me olhar, que eu tenho competência para isso, eu tenho uma potência para fazer isso acontecer, realmente ele não consegue sair do lugar. E é onde acontece muito das pessoas estarem travadas. Isso aqui foi uma aula, né? Foi uma aula para as mães, uma aula para quem é professor, né? Quem é empresário. Foi uma aula. Muito feliz pelo aprendizado de hoje, viu? Eu falo que é sempre um transbordo, muito né? bom. Muito. E assim, para só pontuar, como um assunto, como Bia mesmo trouxe, transborda em todas as áreas. Todas as áreas. Porque se repete. Só somos uma. Isso é tão comandando comum todas. Que a gente trabalhou esses dias no Instagram com caixinhas de perguntas,
com como as pessoas se sentem. E teve um momento que, quando eu coloquei, eu saí encaminhando para algumas amigas. Inclusive, ela vai assistir, tá? Isso aí, eu tenho certeza. Que eu mandei para ela. Então, quando eu mandei sobre o nosso tema, que a gente fez alguns spoilers, né? Simplesmente ela disse assim: nossa, foi mais um recado. Foi mais uma estrela que mandou para mim, porque eu tô justamente vivendo isso no meu trabalho. Ela disse, então assim, é muito comum isso. Eu tô super carregada, eu tô chorando direto, eu tô vivendo num momento é o nosso muito cenário. ruim. E foi aquilo que ela sempre fez. Ela disse, pois então aguarda que vai vir o vídeo e tu vai Eu falo vai que abrir aí esse leque, vai chegar. o cenário do nosso país hoje é esse, né? A conexão a gente já está fazendo, né, Alex? Eu falo que nós somos agentes de luz. Isso. Não é só um podcast. não. Eu sempre falo que isso daqui é mais um canal de transbordo, né? Alcançar mais vidas para transformação. Bem, eu acredito que foi um bate-papo gostoso, leve, como a gente gosta. É verdade. E eu sempre acreditei que Verônica, assim, ia vir trazer muita coisa positiva. Porque desde que eu conheci Verônica, no nosso bate-papo, no nosso café... Não é verdade. Eu já sabia. Ali eu já falei pra você, né? Nossa, eu quero você no podcast. Quando eu escutei a história. Então, muito bom. Verônica, a gente tem um quadro no nosso podcast que é você tomando café. Então, quem você convidaria para tomar esse café e que conselho você pediria a essa pessoa? Pode estar viva ou não, tá? Ai, meu Deus, quem eu convidaria? Pode ser qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Pode ser famosa, não, gente próxima ou não. Mas uma pessoa que você gostaria de tomar um café e pedir um conselho. Pergunta difícil. Olha, eu convidaria a minha mãe, porque por mais que ela tenha uma vida sofrida e uma vida que foi podada, isso foi uma coisa que ela não fez com a gente. Então, eu tomaria o café com ela. Que lindo. E o conselho que eu pediria para ela é: mãe, tô seguindo pelo caminho certo, tô indo pelo que a senhora gostaria que fosse a minha escolha ou não? Porque quando eu tomei a decisão, todas as decisões que eu tive na minha vida, eu vi o quanto ela sofreu não ter mais a filha perto. Mas o quanto ela me incentivou e falou: se é isso que você quer, vai viver, vai ser feliz. E eu vejo que ela se realiza te vendo, me executar. Nossa, então eu convidaria ela. Que bom. Gostei. Então, gente, foi um bate-papo maravilhoso. Também Muito obrigada mais uma vez pela presença. E aí, você que está nos assistindo, não deixa de entrar lá no nosso canal, deixar o like do vídeo, se inscrever no canal, né, Artemis? A gente vai estar sempre trabalhando também nos nossos Instagrams pessoais também. E isso aqui, como eu já falei, foi uma aula de aprendizado. Eu aprendi muito com você. Obrigada. Eu aprendo muito com a Artemis já. Eu também. Ai, eu sempre digo também. que esses momentos são dias felizes, de verdade. E para quem não se inscreveu, por favor, se inscreva e ativa o sininho lá para você não perder os próximos episódios. Então, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço ter conhecido vocês, poder ter vocês na minha vida, nessa minha nova trajetória. Amém. Escrevendo a minha nova história, contando com vocês ali nela. Então, acho que são momentos... Eu digo que as pessoas que estão conectando na minha vida estão conectando com um propósito. E isso está me deixando mais gratificante ainda estar vivendo ela. Então, eu que agradeço. Obrigada pelo momento. Obrigada. Espero que eu possa ter colocado e plantado uma sementinha, ter trazido respostas para muitas perguntas que muitas mulheres possam estar se fazendo. E o que eu posso dizer aqui é: acredite em você. Ouça mais as coisas que você
que você quer, ouça mais a tua voz, ouça mais o teu coração e não tenha medo de arriscar, não tenha medo de dar este passo. O não você já tem, né? Meu o pai não me educou você já assim. tem. O ponto Vamos atrás importante é você não ter medo de dar esse passo, porque às vezes esse passo pode parecer num primeiro momento difícil, pode parecer no primeiro momento errado, mas a partir do momento que você dá ele, que você acredita, Os caminhos aparecem. os caminhos aparecem. Isso é fato. E não deixe de ler A Arte de Viver. Ah, Sim, nunca. vou ler. Indicação. Tarefa de casa.